10 anos de torturas e humilhações demoníacas. Quem é Valérie Draga, a primeira esposa do Cacô Felipe e a primeira alma do Clamor da Meia-Noite? Nessa nova série de artigos, abordaremos os relacionamentos conjugais de Cacô Felipe, que ele mesmo denominou de atos proféticos e palavra de Deus, mas que foi apagado, obliterado e editado, intencionalmente. E agora, por meio de uma árdua e profunda investigação, restituímos a você aquilo que o diabo tirou. Para acessar essas informações que foram apagadas do livro atual, basta acessar o site philipecacou.org na data de 5 de maio de 2014. Os sermões, do 1 ao 121, estão em francês. Você precisará do Google Tradutor. Satanás achava que isso não era possível, mas o link está neste QR Code ou na descrição desse vídeo. Todas as informações que traremos procedem do próprio Cacô Felipe, ou teve a sua autorização. Fomos nas edições anteriores de seu livro, nas publicações de seu Facebook e nos seus sites, antigo e o atual, juntamos todas as peças e formamos essa história, vivida entre 2000 até 2014, inteiramente na ótica do Cacô Felipe, ou seja, todas as informações disponíveis aqui, é a sua versão da história, não ouvimos a versão da senhora Valérie Draga. Alertamos que por causa da vasta quantidade de informações, tivemos que abreviar algumas citações, para não ficar cansativo a vossa leitura. Todas as fontes de nossas pesquisas estarão disponíveis na descrição deste vídeo e em nossa página no Facebook. Leiamos agora a mais recente menção do Cacô Felipe à sua primeira esposa. E no ano 2000, antes de eu tomar Zípora em casamento, tive o sonho em que eu e ela nos casaríamos num bote flutuando sobre as águas. E quando cheguei ao bote, foi-me dito que ela já tinha vindo para levar a sua aliança e que já tinha partido. E o meu anel foi-me dado e acordei. Capítulo 149, verso 38, publicado em 7 de novembro de 2021. Aqui ele está falando da sua primeira esposa, e não, o nome da sua primeira esposa não é Zípora. Essa é uma estratégia com dois objetivos. O primeiro é pejorativo. Para desmoralizar um desafeto, é o caso do presidente Laurent Gbagbo que ele chama de Acabe, leia o capítulo 11 verso 11, e segundo, é uma espécie de seguro, para quando uma profecia dele falhar, ou para desviar a atenção, como o boneco do voodoo, você entende? Você cria um personagem para aquele desafeto que você quer ferir, você fere o personagem que criou. Mas todos sabem que o personagem é uma representação de quem realmente você quer ferir, e toda vez que você lê Zípora, troque por Valérie Draga, quando lê Acabe, troque por Presidente Gbagbo. Quando fores fazer uma leitura aprofundada de um texto, procure saber de que data é o texto e de que data o texto fala, para não cometer erros de anacronismo. Por exemplo, o texto que restituímos e analisaremos a seguir, foi feito em 2009, mas cita uma lembrança dos anos 1999 e 2000, e é o mesmo para um trecho de uma publicação do Facebook oficial do Cacô Felipe feita em 2018 que menciona o mesmo período. São os eventos que acontecem em 2009 e em 2018, que provocaram as menções a essas lembranças dos anos 2000. Deves procurar saber o que está por trás de tudo isso. Agora, leiamos os dois textos. Foi em 1999 que nos encontramos numa noite numa cabina onde eu fui telefonar. O gerente da cabina era seu amigo. No momento, eu falei-lhe da palavra. Ela parecia interessar-se e eu indiquei-lhe onde eu habitava. O tempo passou-se e eu tinha esquecido quando um dia, ela passou para cumprimentar-me. Eu mesmo não sabia quem ela era. Cumprimentou exatamente, ela disse quem era e partiu novamente sem sentar-se. Outro dia, ela veio e eu falei-lhe mais detalhadamente da palavra. Ela era metodista, participava no concurso bíblico interdenominacional e ao mesmo tempo orava com dois profetas diferentes. Um a tinha batizado em nome de Jesus Cristo por imersão enquanto que ela é metodista. Gradualmente, eu conduzia-a no tempo do entardecer. Em seguida, havia um irmão ali que queria noivá-la, mas ela recusou. E a prazo eu procurava um meio para declarar os meus votos, mas quando a dizia que viesse tal dia, ela não vinha. Um dia, pus dinheiro no envelope com uma nota que dizia que era para as suas pequenas necessidades e eu fiz-lhe chegar aquilo por um amigo. E no dia seguinte, ela trouxe-me o envelope e o dinheiro.
E ela começou a fugir-me e aquilo durou 6 meses. Em seguida ela viajou e estando de viagem, eu tinha lhe dirigido 2 cartas. E foi no fim do ano 2000 que ela aceitou e casamos-nos seguidos de uma celebração na Câmara Municipal. Ela era a primeira alma do clamor da meia-noite depois de mim. Capítulo 92 verso 16, sermão publicado em 24 de dezembro de 2009 e apagado posteriormente. Em 2000, fiz secretamente um voto a uma irmã que acreditou através do meu canal e trabalhou comigo. Contei a esta irmã sobre o casamento e ela concordou e eu informei os meus pais. E os meus pais deram passos para os pais dela e ela era adotada. E eu informei o pastor Davi que se recusou a aceitar nossa união. E mais tarde os pais da irmã chamaram os meus pais para virem e levarem a irmã como costume. Desde que foi dotada, não pode mais ficar na casa deles. E eu não sabia o que fazer pela bênção, e a irmã me propôs que seu ex-pastor pudesse abençoar nossa união. E eu fui forçado a aceitar. E foi feito. E vivemos juntos na minha casa antes de eu a conhecer. E na mesma semana informei o pastor Davi que ele me entregou a Satanás com a irmã. Trecho de uma publicação do Facebook oficial do Cacau Felipe em 1º de janeiro de 2018. Como vimos, Valérie, além de ser a primeira mulher do Cacau Felipe, também foi a primeira alma do Clamor da Meia-Noite, nome do seu ministério. Há muitos detalhes que poderíamos abordar nesses 2 textos, porém contentaremos por hora em somente 2. O primeiro é que Cacau afirma que gradualmente a conduziu no tempo do entardecer, ou seja, converteu ela para a igreja de seu pastor por meio das mensagens do reverendo William Branham. O segundo ponto é que o Cacau a levou para sua casa antes das bênçãos de seu pastor. Ele foi ao ex-pastor de sua mulher para ter as bênçãos de casamento. Ela era ex-metodista, então supõe-se que este era um pastor metodista. Eles são expulsos do tabernáculo, o que desencadeou o ódio do Cacau contra sua própria igreja. Agora você entende por que ele os chamou de branamistas e destilou tanto ódio contra eles? Você também notou que tudo se passou no final dos anos 2000? E o que ele e Valérie fizeram depois disso? Mostrarei como obter informações precisas, selecionando vários trechos e cruzando os dados. Leiamos os próximos trechos. E durante estes 3 anos onde esta mensagem é distribuída, tem sido assim, tanto que eu passei 12 meses inteiros e consecutivos sem me aproximar da minha própria mulher. Capítulo 27 verso 12 no livro atual, sermão feito em 12 de setembro de 2004. Irmão Felipe é pai de 2 filhas, Cacau Grace, nascida aos 5 de outubro de 2003 e Ana Mary, nascida aos 22 de fevereiro de 2006, capítulo 27 verso 19 trecho apagado do livro. Leia também o capítulo 94 verso 5. Quando uma mulher dá à luz, primeiro ela não tem menstruação. Normalmente, devemos ter as primeiras relações sexuais com ela, após o parto, somente depois da sua primeira menstruação. Mas isto não deve vir à confissão se vocês não fazem isso. E isto é o que eu faço. Capítulo 23 verso 12. Primeiro, você notou a matemática no primeiro trecho? O Cacau sempre diz que seu ministério começou em julho de 2002, mas aqui ele deixa escapar que na verdade foi um pouco antes. Deixa eu te ajudar a compreender isso. Se em setembro de 2004 Cacau diz que distribui a sua mensagem há 3 anos, então ele começou seu ministério próximo de setembro de 2001, menos de 1 ano depois de seu primeiro casamento. Temos um artigo sobre isso em nossa página no Facebook. Ele diz também ter colocado sua esposa em abstinência de sexo por 12 meses consecutivos. Mas quando? Em que período isso ocorreu? Como vimos no capítulo 23 verso 12, foi durante a gravidez de sua primeira filha, Cacau Grace, e mais alguns meses depois. Saiba que Cacau é supersticioso quando o tema é cesariana, um outro tema que podemos abordar em outro vídeo. Leia o capítulo 152 verso 39 e o capítulo 154 verso 31. Também lembre-se de que nesse mesmo período, o Cacau juntamente com o Fofana Tiabiabia, elaboravam um novo ministério, que faria do Cacau Felipe o sucessor de William Branham, usando referências do 7º selo, um sermão do reverendo Branham de 1963. Leia sobre isso no capítulo 30 verso 24.
Eles também ensaiavam a publicação de um livro com 40 capítulos chamado O Livro Verde. Então, de posse de todos esses detalhes, coloque-se por um momento no lugar de Valérie, a primeira alma do clamor da meia-noite. Seu marido lhe impôs abstinência de sexo enquanto que caminhava para uma escalada ministerial onde ele passaria de um simples pregador de rua para chefe da criação. A boca de Deus na terra, a manifestação de Jesus Cristo, juiz de todos os vivos de seu tempo. Ele já não a escutava mais, ninguém podia pará-lo. Adicione a isso todo o sofrimento e pobreza. Naquele cômodo em Locódio, Abedijan, mesmo assim ela se manteve fiel a ele, guardando Mateus 19 verso 9. Porém vamos ver o que o Senhor Fofanat Abiabia tem a falar sobre Valérie. Ele quem escreveu e transcreveu as primeiras edições do livro do Cacau Felipe, também deu um testemunho que ficou por um tempo no primeiro site do Cacau. Leiamos um trecho dessa peça biográfica que foi apagada. O irmão Felipe é casado desde 28 de outubro de 2000 e tem 2 filhos. Mas sua primeira esposa, a irmã Valérie, se mostrou muito rebelde a ele e às vezes até mesmo na nossa presença e nos anos de 2003 a 2004, em pleno culto, de modo que o profeta não era um marido feliz. Então ele se consolou com a mensagem que Deus lhe confiou. Então, em julho de 2006, uma irmã ganês, tendo acabado de acreditar na mensagem, se apaixonou fortemente pelo profeta. De confissão em confissão, de humilhação em humilhação, esta irmã, que será chamada de etíope vinda de longe, ficou firme até que o Senhor revelasse ao seu servo que foi ele Jesus que trouxe esta irmã até ele e que ele deve casar com ela. O profeta anuncia isso. Já, individualmente, todos se apressam para pedir perdão ou para doar a irmã para se redimir. O profeta aceita a vontade do Supremo. Todas as assembleias assumem o dote. O padrasto, que é metodista, pede uma Bíblia no topo dos elementos do dote e define a data do casamento em 27 de outubro de 2007 e as coisas acontecem assim. Mas desde o dia em que o profeta entrou nela, ele foi guardado pelo Senhor de entrar na primeira. Nas semanas e meses que se seguiram, a irmã Francine mostrou-se perfeita em submissão ao marido a ponto de alegrar o coração do profeta, enquanto a irmã Valérie manifesta mais rebelião e insubordinação ao profeta. Quando essa insubmissão atingiu seu ponto mais alto, o profeta decidiu repudiá-la. E mesmo depois do repúdio, ela ainda permaneceu rebelde. Testemunho de Fofanat Abiabia, disponível em 2008 no primeiro site do Cacau Felipe, link na descrição. Esse trecho, mesmo abreviado, é rico em detalhes, e tentarei ser breve. Podemos abordar o restante em outros artigos. O primeiro ponto é que o tempo em que Valérie demonstrava-se aborrecida corresponde ao tempo da abstinência sexual que seu marido lhe impôs entre 2003 e 2004. Porém, observe que ele terá outra filha com ela e tudo irá se repetir em 2006. Mas aqui é mais grave. Além da abstinência sexual que ele novamente impõe, ele prepara para se casar com a sua empregada de nome Francine Aca. Ele vai ter 2 mulheres ao mesmo tempo, porém relações sexuais somente com Francine, criando, de maneira maquiavélica, uma concorrência por ele entre as duas, que ele observa de maneira sádica, e em novembro de 2007 ele tenta provocar ainda mais a rivalidade entre as duas. Vamos ver como ele menciona sutilmente essa rivalidade em sua pregação, mas que ele também apagou. Desde o final de outubro de 2000, são exatamente 7 anos desde que vivemos juntos e é também um ano que Francine a tem servido e isso é exatamente o mesmo caráter e comportamento que essa tem. São como essas 2 irmãs que eu mencionei uma vez. A maior disse à menor, você é a segunda e minha irmã, mas eu vou deixá-la para compartilhar o dia entre eu e você. E a menor disse para a maior, eu sou a primeira e a única e vou compartilhar o cobertor do meu marido todos os dias e para sempre. E esse homem tem que ir aqui e ali, aqui e ali. Capítulo 65 verso 26 a 27, sermão feito em 4 de novembro de 2007, trecho apagado. Sim, você não leu errado. Apesar de Francine estar em sua cama com o seu marido, dividindo o cobertor, Valérie é resiliente. E não irá desistir desse casamento tão fácil, então Cacau Felipe passa a expô-la publicamente e a desmoralizá-la, citando-a indiretamente em suas pregações e começa a compará-la a Zípora, personagem bíblica,
como explicamos no início. Para entender bem o texto deve trocar o nome dos personagens. Zípora é a Valéria, Moisés é o Cacô Felipe, e a Etíope é a Francine, sua segunda mulher. Agora leiamos o texto, aplicando essa regra. E Moisés não deu nenhum segredo para Zípora, mas a Etíope. E eu instrui que quando eu for, acerca das coisas pessoais do profeta tem de perguntar a Etíope. Por exemplo, o que devemos fazer com o dízimo dos dízimos sendo pagos ao profeta? O que devemos fazer aqui? O que devemos fazer lá? Tais coisas, Zípora não sabia de nada. Vocês veem? O problema é que a Zípora grita sempre com Moisés, o pastor do seu pai, quando ela quisesse. E quando Moisés disse, eu te dotei, ela respondeu, que dote? Eu já não contribuí no dinheiro do dote. Em outras palavras, não é o dinheiro do gado do meu pai que você teve para me dotar? E um dia, quando a Etíope ficou indignada ao ver Zípora falar descaradamente para Moisés, o ungido de Deus, e ela tentou intervir, Zípora respondeu, faz 7 anos desde que eu falo com ele tão bem. Não é você que vai me ensinar como eu deveria falar com ele. Portanto, quando Moisés enviou-lhe de volta, foi uma grande alegria para todos que amavam Moisés e que achavam que Moisés também tinha o direito de ser feliz. Capítulo 71 verso 8 a 9, sermão feito em 27 de abril de 2008, este trecho foi apagado. O ano de 2008 foi extremamente difícil para Valéria. Ela tinha que sofrer até as humilhações públicas da segunda mulher do Cacô, enquanto que este a humilhava e a desmoralizava publicamente em suas pregações, ao ponto de excluí-la dos assuntos financeiros que participava desde 2001. Além disso ele, o Cacô, a repudiou e a mandou para a casa de seu pai. Sim, isso mesmo, ele é ardiloso e fala entre linhas. Se você não trocasse os nomes dos personagens, provavelmente nunca saberia, mas as coisas ainda iriam piorar, pois o Cacô Felipe estava se preparando para casar-se novamente, agora com uma prima distante, chamada Christine Acré. Eles casam-se, e ele continuará a provocar Valéria em suas pregações. Leiamos 2 trechos do início do ano de 2009. E em 2000, é a irmã Christine, na época uma pequena menina, que me conduziu pela primeira vez para a irmã Valéria. Para dizer, com base na restituição, vim confiar-lhe a ti, guarda até o tempo marcado. E quando ela reviu a Christine em novembro de 2008, a sua primeira palavra foi, Christine, como cresceste? Capítulo 83 verso 17, sermão feito em 7 de janeiro de 2009. É por uma coincidência que a minha mãe chama-se Maria e a minha esposa Christine? É coincidentemente que o meu nome, Felipe, significa cavaleiro de acordo com Apocalipse 19? Capítulo 84 verso 13, sermão feito em 5 de fevereiro de 2009. Esses 2 trechos também foram apagados. Caro leitor, são muitos os dados, e aqui só estou abreviando a história, pois ainda faremos um artigo para cada uma dessas outras damas. Aqui o foco é Valéria e a sua perspectiva de casamento. Se, usando apenas informações dadas pelo Cacô Felipe, podemos ver o tanto que essa senhora sofreu. Imagina então se ouvíssemos a versão da história dela. Continuando, no início de 2009, Cacô Felipe tem um grande número de fiéis, graças àquelas referências do 7º selo de William Branham, à ajuda de Fofana Tiabiabia e aos seus esforços de divulgação aprendido na antiga igreja, suas condições financeiras melhoravam exponencialmente. Mas para Valéria a perspectiva era diferente. Agora ela era uma das 3 mulheres do Cacô, expulsa de sua própria casa pelo seu próprio marido. Lembre-se que ele ainda está a chamá-la de Zípora, humilhando-a em suas pregações. Tudo parece ser um tipo de tortura planejada sobre essa pobre mulher. Seu pai não a quer em sua casa e a faz voltar para o Cacô Felipe, que já estava procurando por sua 4ª mulher. Tudo é feito com sutileza. Se você não tiver o dom do discernimento, você lerá 100 vezes e não perceberá nada. Mas no tempo em que Valéria volta, seu marido faz uma meia-culpa ao mesmo tempo em que indiretamente diz ter várias irmãs sonhando em ser sua mulher. Leiamos esse trecho. Mas não seria bom e maravilhoso que fosse com ela que eu habito lá? Agi certamente desonestamente, que Deus perdoa-me, mas também, Êxodo 18 diz que ela retornou junto de Moisés.
E aqui, ela retornou com uma carta de seu pai. Ouso acreditar que os 2 anos alteraram-na. Também me pergunto se todas as que sonham ser hoje minha mulher aceitariam o ser naquele tempo. Capítulo 91, verso 15. Sermão feito em 3 de dezembro de 2009. Este trecho foi apagado do livro. Você vê, ele diz que agiu de forma desonesta, e ainda pede que Deus o perdoe. É de sua primeira esposa Valérie que ele está falando, essa que está voltando depois dele a ter expulsado de sua própria casa. E em seguida, ele sugere que várias mulheres sonham em casar-se com ele que já tem 3 mulheres, diz tudo isso sobre o púlpito de sua assembleia. Agora você entende por que ele apagou do livro todos esses trechos? Foi pelo medo de que alguém alfabetizado o bastante pudesse fazer uma boa análise. Isso se passou em dezembro de 2009, mas logo Valérie descobriria que desde agosto daquele mesmo ano o Cacô Felipe já havia escolhido a sua próxima mulher, a 4ª esposa de nome Denise Ignazali. Isso mesmo, em agosto de 2009 ele já havia sido casado 3 vezes e estava com conversas íntimas com aquela que viria a ser a sua próxima esposa. Vamos ler o trecho onde ele mesmo deixa escapar esse fato, no dia em que ele casa-se com a Denise. Ao mesmo tempo, como vocês sabem, Deus providenciou uma serva maravilhosa, cheia de graça e virtude, no lugar da irmã Francine. A irmã Denise, eu estava em contato com ela desde antes de agosto de 2009 e foi por meu conselho que ela não deixou o pastor das Assembleias dos Deuses. E no passado 22 de julho às 07 horas, enviei uma SMS a dizê-la para tomar o batismo e às 11h55 ela respondeu que já tinha tomado isso. Ela tem sido sempre sujeita à minha palavra. E isso vocês não sabem. Capítulo 101, verso 9. Sermão feito em 14 de novembro de 2010. Caro leitor, até aqui já são 10 anos de sofrimento, que essa pobre mulher teve que suportar, já não havia outras alternativas. Lembre-se que tudo isso, mesmo tendo sido apagado, é sob a ótica do Cacô Felipe, não estamos acrescentando, mas diminuindo por conta do tamanho do artigo. Valérie, vendo que nada iria parar o Cacô Felipe, decidiu deixá-lo definitivamente e isso foi em junho de 2010. Você no lugar dela teria suportado por quanto tempo? Quantos casamentos e adultérios você suportaria e ficaria com seu cônjuge? Valérie partiu em junho e no mês seguinte Cacô Felipe mandou um SMS para Denise, ordenando que ela se batizasse o mais rápido possível e 6 meses depois o Cacô Felipe já estava casado com ela, seu 4º casamento. Fofana Tia Biabia deu seu testemunho em 2008 dizendo que o Cacô repudiou Valérie por rebeldia e insubmissão, e todos os cacuistas disseram amém a isso. Vamos ler agora o que o Cacô irá dizer em 2010. Pouco depois de Valérie ir embora definitivamente. Para o regresso da irmã Valérie, eu disse bem, eu recordei-me dela. Nunca foi uma diligência da sua parte ou por parte dos seus parentes. E quando alguém diz, eu não retornarei, qual é a boa coisa que voltarei procurar aqui? Retornarei para fazer o que aqui, e ela põe-se a divulgar coisas que eu disse-lhe no nosso quarto interno, é como se o seu regresso fosse um erro da minha parte. Quando falam, Deus recorda-se de Israel, saibam também que é Deus ele mesmo que expulsava Israel fora da sua terra e que o trazia. Mas aqui, é a própria que diz, eu não retornarei, qual é a boa coisa que voltarei procurar aqui? Retornarei para fazer o que aqui? Se ela me amasse, ela nunca diria aquilo. É por isso que eu estou livre de todo compromisso para com ela. Se Deus a tivesse expulsado, ter-se-ia recordado dela como no Antigo Testamento. Vocês veem? Chamei-a de Séfora, a posteridade carnal de Moisés, ou antes, de William Branham que nunca acreditou no clamor da meia-noite e que eu nunca batizei. Editor, foi no princípio do clamor da meia-noite, um tempo onde o profeta era o único que batizava. Não há nenhum azar. Recordam-se que, eu dotei Séfora em 28 de outubro de 2000 e dotei a irmã Francine em 27 de outubro de 2007. Ou seja, 7 anos dia para dia. E há também 2 anos dia para dia. À mesma época do mês de maio vocês estavam sentados no mesmo lugar em Aniama para a separação com a irmã Francine e este ano na mesma data venho anunciar o seu regresso junto de mim.
E como a que batizei e a única que a própria igreja adotou para mim não será a de Deus. E quando para a partida da irmã Valérie, eu informei a irmã Mireille da Bélgica com quem ela passou bastante tempo sobre o Skype, ela escreveu-me isto: esteja fortificado, irmão, você é o nosso profeta. E Deus viu o fim antes do início e Ele sabe que serás mais que vencedor. Já vos tem dado a vitória, irmão. O nosso Senhor já vos tem dado a vitória. Quando sofres, sofremos com você, irmão. Esta vez, ela partiu sozinha, você não deve sentir-se culpado. Seja como for, és o dom de Deus para nossa geração. Vocês veem? Capítulo 97, verso 12 a 15, pregado em 27 de junho de 2010, todos esses versos foram apagados. Ele se faz de vítima, expõe todas as conversas, chega a dizer que se ela, Valérie, o amasse não diria aquelas verdades. Ele que já está providenciando seu quarto casamento. Depois da partida de Valérie, ele ainda vai casar-se mais 4 vezes, isso mesmo que você ouviu. E essa é a ferida purulenta dos cacuistas. E nós iremos dissecar cada verme e até as moscas que passaram por perto dessa ferida, ele ainda continuará a provocá-la em outras pregações. Leiamos esses 2 trechos curtos que são exemplos disso. Por qual razão Valérie, por exemplo, deve receber o dízimo dos dízimos do que ela não acredita? É a sua recompensa por ter atormentado o profeta? Capítulo 104, verso 30, sermão feito em 11 de setembro de 2011. A segunda porta de frente e as 2 últimas portas de trás eu tenho-as dado às filhas de Valérie. Isso é a porção da minha casa. Eu não esqueci alguém. O insensato que caminha ali onde os santos anjos temem em pisar os seus pés não é inocente. O meu filho não abraçará meu inimigo depois de mim. Capítulo 121, verso 5, sermão feito 16 de março de 2014. O primeiro verso foi apagado e o segundo foi editado posteriormente. Parece que até setembro de 2011 ele a manteve financeiramente, e mesmo perto de se casar com sua 5ª mulher chamada Sidonie, ele se faz de vítima, diz que foi atormentado por Valérie, e sugere encerrar as ajudas financeiras como forma de recompensá-la, e quando deu moradias para as filhas que teve com Valérie, moradias que ele vai demolir sob falso pretexto 10 anos depois, ele lança mais uma provocação indireta, quando ele diz: o meu filho não abraçará o meu inimigo depois de mim, e se você não sabe quem é esse inimigo dele, de quem ele está falando, sugiro que veja novamente este vídeo. Hoje Valérie vive bem e em paz, a quase 80 quilômetros de seu marido adúltero, ela se tornou independente. Desde então Cacau tem tentado trazer o Terceiro Testamento, afirmando ser o Salvador, o mediador entre Deus e os homens, dizendo ser um profeta semelhante a Moisés e até maior que Jesus Cristo. E agora você sabe o motivo de tudo isso. Se ainda não sabe, vou te esclarecer, é simples. Mateus 19 verso 9 o classifica como adúltero. Entende agora por que ele gasta tanto tempo para dizer que Jesus Cristo foi apenas para os judeus? Ele jamais se arrependeu de seus erros e toda a sua mensagem, todas as suas doutrinas são nada mais que tentativas de encobrimento de seus pecados hediondos. O próprio casamento com sua empregada Francine é um ato de repúdio contra Valérie, ela que nunca havia o traído, mesmo quando ele repetiu seu adultério pela 3ª vez. Eu não tenho adjetivos para descrever esse sujeito que se auto-intitula profeta, teremos que esperar até concluir outros 6 vídeos como esse para poder adjetivá-lo. Temos em nossa página no Facebook, com o título O Cacoísmo é uma seita, inúmeros artigos desvelando as verdades ocultadas pelo Cacau Felipe. São várias falsas profecias, mentiras irrefutáveis entre outros. Convidamos você para ler nossos artigos. Se este vídeo foi útil para você, curta e compartilhe, para alcançarmos mais pessoas e não esqueça de nos seguir. Até breve!